Situações experimentais são fundamentais para a criança desenvolver o conceito de número. A experimentação facilita que o aluno levante hipóteses, procure alternativas, tome caminhos, tire dúvidas e constate o que é verdadeiro, válido, correto ou a solução do problema. Experimentar é valorizar o processo de construção do saber em vez do resultado dele, pois na formação do aluno, mais importante do que conhecer a solução de um problema é saber como encontrar a solução, quais os caminhos para chegar nessa solução. Enfim, experimentar e investigar. Experimentação é o melhor modo para se conseguir aprendizagem com significado, uma vez que realça o porquê, realça a explicação e assim valoriza a compreensão do aluno. Então podemos afirmar que a criança que ainda não tem o conceito de número construído num processo de experimentação, ela não consegue perceber a matemática como uma disciplina viva e dinâmica. Sem um conceito de número construído, formado, os alunos não entendem a constituição do sistema de numeração decimal e nem as características que estão contidas nele. Além disso, também não vão entender as operações com os números naturais. Os professores, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, precisam aprender e compreender que o conceito de número é um conhecimento de natureza conceitual, que precisa ser construído pelas crianças. Não é a gente que constrói por elas. Tem que ser construído pelas crianças. É algo ativo. Alguns professores, ao perceberem que as crianças têm dificuldades em compreender o conceito de número, procuram ensiná-las por meio de exercícios de memorização, né? Aquela velha repetição de atividades, que aí, à medida que vai fazendo e repetindo, acredita-se que a criança vai entender. No entanto, os estudos de Lima e de Moura indicam que o treino e a repetição de exercícios gera apenas um conhecimento mecânico do número e não a compreensão efetiva do seu significado. Daí a preocupação com que os professores vivenciem situações teórico-práticas de forma dialética, para que possam responder os desafios postos pela sala de aula e pelas dificuldades dos alunos, e intervir nas situações de construção do conceito de número que possam aparecer no decorrer do processo. Devemos lembrar do que a gente já foi discutido anteriormente, diagnóstico e, a partir do diagnóstico, a intervenção. E nesse processo, é um processo dialético que vão aparecer novas oportunidades de diagnosticar e de intervir. Mas a estrutura lógico-matemática de um número não pode ser ensinada diretamente, uma vez que a própria criança tem que construir, Ela constrói por si mesma. Então cabe o quê para a gente, nós professores? Cabe ao professor encorajar a criança a pensar ativamente. Essa é a nossa função. Ou seja, não é somente dizer às crianças o que são os números, como escrevemos os números. Não. Precisamos fazer com que elas criem relações entre uma situação e outra. E as situações serão elaboradas por quem? Por nós. Por exemplo, a gente poderia falar o que é o 2, como se escreve o 2 e qual a diferença entre 2 e 3. O que são dois conjuntos de elementos têm, a mais ou a menos se relacionarmos um com o outro. Então, quer dizer, a gente está colocando eles para pensar. Podemos citar um exemplo, se apresentarmos às crianças duas bolas, uma azul e outra vermelha, e perguntarmos o que são os objetos e como eles são. As respostas vão vir logo, são bolas, são redondas, uma é vermelha, a outra é azul, enfim. No entanto, isso não é suficiente para que o raciocínio lógico-matemático seja formado. É preciso estabelecer relações entre um objeto e o outro, no sentido de discutir com as crianças quais são as diferenças e as semelhanças entre essas duas bolas. A discussão é entre os objetos.
não sobre um ou outro. Quando estabelecemos as semelhanças e as diferenças, estamos proporcionando essa construção. A cor e o formato das bolas são características externas ao pensamento. Já as semelhanças e as diferenças são características internas do nosso pensamento. Elas precisam ser trabalhadas com as crianças para que elas possam entender e aprender como a matemática funciona. Gente, isso que eu estou falando aqui não é um macete, não é nem mágica, é muito menos um milagre. É exatamente a possibilidade de desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Acerca desse exemplo das bolas apresentado aos alunos, quando perguntamos o que são e como são, estamos estabelecendo uma relação com o conhecimento social e com o conhecimento físico, que são externos aos nossos pensamentos. Mas ao estabelecermos uma relação dual entre os objetos, no sentido de observarmos a semelhança e as diferenças, isso só é feito no campo mental, pois a gente não consegue pegar nas semelhanças ou nas diferenças. Assim podemos construir o pensamento, ou o conhecimento lógico-matemático, que é interno. Está onde? Na nossa mente.